Oi, hoje eu vou pedir desculpa a você, mas eu vou voltar a falar no Boechat. Acho muito importante, porque desde ontem que eu vejo notícias no rádio, na televisão e hoje vi nos jornais a respeito do Boechat, e não fica claro, pelo menos para mim não ficou, que nós estamos lidando com um personagem que teve duas histórias diferentes, uma do século XX, até o primeiro ano do século XXI, e a outra dentro do século XXI. Deixa eu me explicar. O Boechat era um colunista, na essência. Começou no Diário de Notícias, no Diário de Notícias encontrou o Ibrahim Suede e passou a ser redator do Ibrahim Suede, que foi um revolucionário na imprensa brasileira, porque transformou a famosa coluna social do passado numa coluna com notas políticas, notas de costumes, etc. Esse estilo foi aprofundado por Zósimo Barroso do Amaral no Jornal do Brasil, e quando o Ibrahim Suede foi para o Globo, o Boechat foi também. Então há um excesso de registros na biografia, principalmente no Globo, na TV Globo, de um Boechat colunista. E aí você não fica entendendo uma coisa fundamental, é o fato de que colunistas não são ídolos populares. O que o Boechat é hoje é um comunicador. Aliás, o próprio Globo disse isso, jornalista e comunicador. Então vamos explicar o que aconteceu. Ele foi sempre um colunista brilhante, porque dava muitos furos em notas. As colunas são feitas de notas, pequenos textos que compõem uma espécie de quebra-cabeça que é a coluna. Ele trabalhou no Jornal do Brasil com o Zósimo, trabalhou no Globo com o Ibrahim Suede, fez uma coluna tradicional do Globo chamada Swan, depois assumiu com o nome dele o que era a coluna do Swan. Aí ele saiu do Globo e da TV Globo, onde ele era, à época, comentarista do Bom Dia Brasil. Desde sempre, o Boechat foi aquele que madrugava e adormecia em redações. Bom, então, o que aconteceu é que o Boechat sempre teve muitas fontes, sempre ficou amigo dessas fontes. Um desses amigos é um empresário carioca muito conhecido chamado Paulo Marinho. Paulo Marinho é aquele empresário que o Jair Bolsonaro gravava os seus programas de rádio e televisão na campanha eleitoral na casa dele. Bom, Paulo Marinho foi casado com a Maitê Proença e o Boechat foi padrinho de um dos filhos dele. Então eram compadres e se tratavam com intimidade. Acontece que naquela guerra das telefônicas, a empresa canadense Kroll, uma empresa de espionagem, gravou um telefonema do Paulo Marinho e do Boechat. O Paulo Marinho ligou para o amigo sugerindo uma determinada nota, uma notícia a respeito do mercado de capitais. Alguém ligado à família Marinho obteve essa gravação na Kroll e mandou para o Dr. Roberto Marinho, que mandou imediatamente demitir o Boechat, partindo do pressuposto de que ele estava se corrompendo, que ele estava dando notas em troca de dinheiro, porque as notas têm muito valor e teriam muito valor no mercado. O Boechat nunca foi disso, ele sempre foi um jornalista honestíssimo, mas ninguém no Globo quis ouvi-lo. O seu chefe protetor era o Evandro Carlos de Andrade, que era o redator-chefe do Globo e que estava morrendo no hospital. Isso foi em junho de 2001. Ele foi demitido poucos dias antes do Evandro morrer. Foi demitido sem direito à defesa e se perdeu completamente, porque sempre foi um homem honesto, decente, nunca se vendeu e não estava tendo a oportunidade de se defender, sequer de ouvir o telefonema junto com alguém que pudesse discutir o telefonema com ele. O Boechat passou ali uns 3 anos, mas ali acabou a carreira dele como colunista, essa que aparece 30 anos de Globo e tal, que você vê no noticiário do jornal. Trabalhou no Estadão, ganhou um prêmio ESSO, a matéria sobre a BR distribuidora da Petrobras. O prêmio ESSO é o maior prêmio, né, para um jornalista. Agora, nada disso é importante diante do fato de que ele se transformou noutro tipo de profissional. Como? Ele estava na fossa. Tem um amigo comum nosso, o Zé Mário Pereira, também até amigo desse Paulo Marinho,
E o Zé Mário me contou que no dia em que ele foi demitido, ele caiu numa depressão profunda e chorou muito. Quando Evandro morreu, o Zé Mário quis levá-lo para que ele visse o cadáver do amigo, mas ele não quis ir para não encontrar aquele clima todo da empresa, as pessoas que trabalhavam ainda lá, que teriam constrangimento de se encontrar com ele, e ele terminou não indo. Só que ele saiu da fossa. Ele saiu da fossa e em 2004 ele foi ser âncora de um jornal da Bandeirantes no Rio de Janeiro. Em 2005 ele já estava fazendo tanto sucesso que veio para São Paulo. Aí ele se transformou. Ele tem uma coluna na Isto É, mas isso não quer dizer nada. A coluna é caudatária do sucesso dele na televisão e sobretudo no rádio. Eu quero contar a você um particular. Pouco antes de gravar esse vídeo, eu conversei longamente ao telefone com meu amigo, meu guru, o maior gênio de comunicação eletrônica do mundo, José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, o Boni, que fez o Padrão Globo de qualidade. E o Boni me disse, olha, o Boechat é um grande âncora de TV, porque ele passa muito credibilidade, mas o grande feito dele no jornalismo, aliás, ele lembra, o Boni, que o Jornal da Band tem 6 pontos de audiência em média, enquanto que a Band, no resto da programação, tem 1 ponto. E o Boni conhece muito bem isso, porque ele é dono de uma televisão e segue o Ibope a ferro e fogo todo dia. Ele é dono de uma emissora em São José dos Campos, a TV Vanguarda. Pois bem, só que, me diz o Boni, com a sabedoria de quem conhece muito isso, que o rádio estava afundando na virada do século. E o Boechat deu uma chance ao rádio quando criou, na Band News FM, o programa que ele fazia lá de manhã. O programa que ele levava o Dionísio da Silva a falar da origem das palavras, o Zé Simão. Olha, eu há algum tempo não dirijo mais automóvel e me desloco pela cidade em táxis ou transporte de aplicativos. E os motoristas são todos enlouquecidos pelo Boechat. Por quê? Porque ele tem informação, o peso da informação dele é grande. Ele tem uma linda voz, tem um estilo muito particular e muito familiar. Se na TV ele é o âncora grave de credibilidade, no rádio ele é o parente de todo mundo, o amigo íntimo de todo mundo. E são essas pessoas que estão chorando a morte dele. Não são os leitores de colunas ou as fontes de colunas do século passado. Agora, o vídeo que eu fiz ontem sobre ele aqui foi um grande sucesso, já mais de 60 mil visualizações até agora, em 20 horas. Por quê? Porque eu estou tratando de um personagem popular. Eu diria que graças ao fato dele ter revolucionado, isso é a palavra que o Boni usou, ele revolucionou o chamado Target News no rádio, o rádio de manhã, que era aquele rádio de Zé Bétio. Ele refez e modernizou o que fazia o meu grande ídolo de rádio, que era o Vicente Leporassi, que fazia o Trabuco. O Vicente Leporassi pegava o jornal, levava para o estúdio da mesma Bandeirantes e comentava o jornal, improvisava. O Boechat levou isso para frente, modernizou isso, levava informação, comentário, humor, conhecimento, num programa que salvou o rádio da mesmice. Eu achei, você me desculpe se hoje você estava esperando de mim comentários sobre outro assunto, mas eu achei muito importante, porque você viu os jornais, viu os telejornais e não viu o essencial do Boechat. O Chernenquinho, como ele era chamado na redação, porque ele era muito bravo, tinha um temperamento muito forte, como o Chernenko, aquele secretário-geral do Partido Comunista que antecedeu o Gorbachev. O Chernenquinho da redação não é o ídolo popular. O ídolo popular, aquele que comove o público que está chorando a morte dele, é o comunicador, é o homem do Target News da rádio, é o âncora da TV. Então, eu espero que você me perdoe se não estava pensando que ia lidar novamente com o assunto Boechat, mas aqui estou, não tenho mais tempo para tratar com você, aliás, não quero mais tomar o seu tempo para tratar de outros assuntos no dia, e é por isso que eu declaro que estou indo, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.